Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículos 1 e 2. O solitário busca seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Expediente do dia 22, da sessão do dia 22 de julho de 2019. Indicações números 645 e 646/19, ambas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicações números 647 a 650/19, todas de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Indicação número 651 a 655, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 656/19, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Indicação número 657 a 659/19 e requerimento número 358/19, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Requerimentos números 359/19 e 360/19, ambos de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento número 361/19, de autoria da vereadora Camilo Nascimento. Requerimentos números 362/19 e 363/19 e indicação número 660/19, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei do Legislativo PL 058/19, de autoria do vereador Dailton Feuser. Projetos de lei do Legislativo PLs 059 e 060/19, ambas de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei do Legislativo PL 061/19, de autoria do vereador Ademiro Norato. Projeto de lei complementar e projetos de lei do Executivo PLC-PE 019/19 e PES 054 a 058/19, todas de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei do Executivo número PE 59/19, 60/19 e 61/19, de autoria do Prefeito Municipal, conforme acordo unânime conforme o artigo 78 do Regimento Interno. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Declina. Com a palavra o vereador Ademiro Norato. Cede seu tempo ao vereador Zairo. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Declina. Com a palavra o vereador João Batista Beloli. Declina. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Declina. Com a palavra o vereador Alisson Pires. Declina. Com a palavra o vereador Dailton Feuser. Declina. Com a palavra o vereador Edson Aurélio. Cedeu o seu horário para o vereador Zairo. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Declina. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Ok. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Declina. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Declina. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande, que tem 14 minutos. Vossa Excelência tem 14 minutos. Senhor presidente, boa tarde a todos, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste e que nos acompanha pela rede social. Eu peço que coloque primeiro um vídeo institucional ali do bairro da Juventude. Uma história de sucesso vem com alguns ingredientes principais: veracidade dos fatos, grandes personagens e enredo envolvente. O bairro da Juventude poderia ser só uma história de sucesso, mas é de fato uma realidade. Primeiro, porque tem verdade naquilo que se propõe a fazer. Segundo,
porque os personagens são pessoas reais, como você. E por último, o bairro da Juventude não tem apenas um enredo envolvente, mas vários. São enredos como a trajetória de Charlton Schneider. Antes de ser advogado, ele passou pelo bairro da Juventude. Na instituição, não apenas recebeu refeições diárias, recheadas de bons princípios, também se fortaleceu como pessoa. Fui aluno do bairro da Juventude, por influência tanto do meu pai quanto do meu irmão e de uns outros familiares que já tinham passado pelo bairro. Meu pai mecânico, formado pelo bairro da Juventude, meu irmão eletricista. E se eu cheguei até a advocacia, o pontapé inicial foi o bairro da Juventude. Muitos colegas só conseguiam estudar, só conseguiam vir para o bairro da Juventude porque o bairro dava essa possibilidade de uma coisa tão simples que é a refeição diária. Todas as vezes que eu passo aqui em frente ao bairro, eu olho o bairro com carinho, porque o bairro ele me ensinou valores que jamais a gente esquece. No bairro da Juventude, a maior conquista é a construção do futuro de cada pessoa. E cada tijolo desta construção é essencial. Instrução e orientação adequadas, atendimento médico, odontológico e psicológico, preparação para o mercado de trabalho, preparação para a vida. Quem dera tivesse o Brasil inúmeras instituições como temos o bairro da Juventude, porque todos aqueles que aqui passam, além de receberem a orientação intelectual, educacional, ainda recebe a experiência profissional. Por isto, é uma referência não só para o sul de Santa Catarina, mas para o Brasil e para o mundo, aquilo que hoje se faz aqui no bairro da Juventude. Desde 1949, o bairro da Juventude é mantido com diversos esforços. O empenho de quem faz o dia a dia do bairro e o investimento daqueles que acompanham a evolução, não apenas da instituição, mas das pessoas que por aqui passam. O bairro da Juventude atende crianças, adolescentes, jovens e adultos nos programas que passam pela educação infantil, pelo ensino fundamental, laboratórios educativos, oficinas culturais e esportivas e educação profissional. Mais do que brinquedos, os pequenos recebem atenção integral dos professores e espaços de convivência adequados e estimulantes. Já os jovens têm treinamento direcionado e específico de cada área. Aqui, os sonhos são plantados conforme o perfil e as aptidões de cada um, pois no bairro da Juventude, a unidade é essencial para o sucesso da totalidade. Davi Roque Gomes já passou pelo curso de padeiro e confeiteiro do Centro de Educação Profissional do bairro da Juventude. Hoje, ele é líder de setor e faz pães e doces na padaria de um supermercado da região. E o bairro da Juventude me proporcionou uma oportunidade de chegar no mercado de trabalho com um currículo bom, com emprego, com a profissão. Além disso, o bairro da Juventude me ajudou a construir um futuro, a pensar aonde eu posso chegar, no que eu posso ser um dia. E na verdade eu vim de classe baixa, então sem uma profissão, chegar no mercado de trabalho é bem mais difícil conquistar alguma coisa, ter uma oportunidade. E o bairro da Juventude abriu esse caminho bem amplo para a gente. Davi é padeiro, mas poderia ter sido programador de computador, mecânico de automóveis, eletricista de manutenção eletroeletrônica, mecânico geral ou cozinheiro industrial. Além dos cursos gratuitos de aprendizagem industrial destinados aos jovens de 14 a 18 anos, o bairro da Juventude também oferece cursos de requalificação profissional para maiores de 18 anos. O bairro da Juventude é essa instituição forte e dinâmica porque ela é construída a várias mãos. A mão da sociedade, a mão do seu quadro de colaboradores, as mãos dessas crianças, desses adolescentes que trazem vida todo dia a essa instituição, as mãos das entidades, as mãos das empresas, as mãos do poder público. Isso tudo é que constrói essa entidade cada dia mais forte e cada dia mais dinâmica. Não se trata de uma atividade ensinada e aprendida, mas de uma função
e não apenas profissional, mas de uma função social. Diversas empresas já perceberam o que representa uma instituição deste porte na região e mensalmente contribuem com o bairro da Juventude, seja através do voluntariado, das campanhas de captação de recursos, dos projetos ou pelas contribuições espontâneas da comunidade. São pessoas que, assim como o bairro, possuem um olhar diferenciado sobre a sociedade e entendem que o desenvolvimento do cidadão passa pela educação, pela construção de bons valores e oportunidades, sendo estes fontes de estímulo para assegurar o bem individual e coletivo. O bairro tem uma história bonita de lidar com vidas e querer lutar, desejar, fazer o possível e o impossível para que as vidas sejam melhores. Se nós melhoramos a vida, pretendemos melhorar a vida das crianças, das pessoas, das famílias, é para lá, é para devolver isso para a comunidade, para que possamos todos viver numa comunidade muito melhor. Todos merecem isso, nascemos todos iguais. Então isso para nós é muito forte no bairro, é isso que nós perseguimos. Este é o bairro da Juventude. Uma vida abraçando sonhos e transformando em realidade. Muito bem. Isso. Senhor presidente, eu acho que nós temos também algumas fotos ali das atividades desenvolvidas pelo bairro da Juventude, que na verdade faz uma substituição, né? Uma política que devia ser pública e que a sociedade inteira que acaba patrocinando. Vou fazer uma pergunta aqui para o vereador Potelec. Vereador Potelec, o senhor sabe qual é a maior escola municipal de Criciúma? Onde fica? Posso fazer uma pergunta para o senhor? Qual a maior escola municipal do município? Onde que ela fica? É a do bairro da Juventude. O bairro da Juventude, ele subsidia da seguinte maneira, façam a conta de cabeça. É uma escola municipal que funciona dentro da estrutura com os recursos do bairro da Juventude. Esta é a maior escola. A professora Giovana pode dizer quantos alunos tem, né? Mas vejam um número que interessante para quem está assistindo a gente. Um aluno, vereador Paiol, da rede municipal custa quanto por mês? Aproximadamente R$ 920. É isso que custa para o município. Gravou? É isso que custa. No bairro da Juventude, a prefeitura paga R$ 320 mês por aluno. Então ela economiza R$ 600 por utilizar de toda a estrutura do bairro da Juventude. Isso significa uma economia, vereador Potelec, de mais de R$500 mil mensais, com segurança, mais de R$500 mil mensais para o município, que trata-se de uma escola municipal. Então, essa é uma das muitas contribuições que o bairro da Juventude, que essa parceria da prefeitura com o bairro da Juventude, que nós torcemos para que se mantenha, realiza. Isso é uma parceria boa, uma parceria saudável. Eu trouxe toda essa matéria porque nós aprovamos aqui nesta casa o início das comemorações dos 75 anos do bairro da Juventude. Então nós vamos ter uma sessão especial, pode me confirmar a data, eu acho que é 19 de setembro, é isso, né? Sessão especial dos 75 anos do bairro da Juventude. Então, queria saudar
esses 75 anos, queria relembrar dos nossos compromissos, e quando a gente assume compromissos, a gente tem que cumprir, né? E iniciar, então, essa série de comemorações, tendo esses números, vereador Dailton Feuser, na cabeça. Nós temos lá no bairro da Juventude a maior escola municipal. E nós temos lá uma contribuição importante da sociedade de Criciúma, que eu expressei em números. Pense nisso e vamos adiante. Obrigado. Com a palavra o vereador Júlio Colombo, declina. Com a palavra o vereador Edson do Nascimento. Com a palavra, vereador Miri D'Agostin, PP, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha esta noite. Hoje subo à tribuna para comemorar e agradecer, primeiramente, à Fundação Municipal de Esporte, através do senhor Nicolas, a Alarme, através do nosso presidente, e também todas as equipes que compareceram e disputaram essa 27ª Campeonato Municipal de Criciúma. Dizer que ontem, no último sábado, foi um momento muito importante para a Grande Próspera, em especial o bairro Argentina. Momento que vivíamos há mais de 10 anos sem um título, e sábado, com o campo do Mário Balsini todo lotado, e fez com que a equipe da Argentina fosse campeã. Quero aqui agradecer, a gratidão muito forte ao Jailson, diretor, ao Laranjinha, o Dagmar, o treinador, e todos aqueles, de uma forma ou outra, contribuíram à comunidade para que pudéssemos nós ser campeão. O vereador Toninho, também da nossa região, tem contribuído muito para que essa equipe pudesse se apresentar. Lá tem vários funcionários das empresas da região, da Embralite, Canguru, e também o meu comércio pôde patrocinar e contribuir para esse momento tão importante do bairro Argentina e a Grande Próspera. Então, por isso, a minha saudação a todos, de uma forma ou outra, contribuíram para esse grande título municipal ao município de Criciúma, em especial ao bairro Argentina. Boa noite. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec, PRB. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, também pelas TV Cidadã, pelas redes sociais, eu quero falar hoje, senhores vereadores, de um assunto que talvez a primeiro momento o vereador Zairo pensa-se o seguinte: mas por que o vereador está trazendo esse assunto para a tribuna, haja vista que é um assunto que se discute e vai se discutir na Câmara Federal e no Senado Federal? Mas é porque o que for decidido lá na Câmara Federal, no Senado Federal, vai impactar diretamente na vida de todos nós cidadãos brasileiros e criciumenses. Estou falando da PEC 45, que vai começar, já está tramitando, a CCJ já aceitou, né, a admissibilidade dela, a admissibilidade dela na tramitação no Congresso Nacional, a PEC 45, que trata da reforma tributária, senhores vereadores e vereadoras. E eu estive conversando semana passada com um advogado tributarista aqui da nossa região, e ele me passou algumas informações que são preocupantes do ponto de vista tanto de nós como cidadãos, como também de nós como vereadores, que temos o dever de trabalhar pelo bem da nossa cidade. Como cidadãos, porque essa PEC, ela cria 2 novos impostos. E por 2 anos, além dos impostos que nós já pagamos, nós vamos pagar mais 2 novos impostos, e só depois de 2 anos é que vai haver os impostos que já existem alguns vão ser reduzidos, e a alíquota dos 2 novos impostos, o IBS, vai ser aumentada.
isso vai refletir diretamente, vereador Ademir, no bolso de todo cidadão, quando for comprar o seu arroz, o seu feijão, a sua carne, vai refletir diretamente. E do ponto de vista por parte dos estados e municípios, vereador Jair Alexandre, vai impactar porque os municípios vão perder a autonomia financeira com relação àquilo que ele arrecada no município. O município hoje arrecada, por exemplo, o ICMS, o município arrecada o ISS e o Estado arrecada o ICMS. E eles vão, se essa PEC for aprovada do jeito que está, tanto estados quanto municípios vão perder a sua autonomia financeira, porque quem vai gerir esses recursos será um comitê gestor e não mais os estados e municípios. Por isso que nós, vereadores, temos que ficar atentos, porque o que essa PEC traz, primeiro, é um prejuízo a todo cidadão brasileiro, porque o cidadão, por 2 anos, vai pagar mais 2 novos impostos para depois começar a diminuir, e para os municípios, vai tirar a autonomia financeira, porque quem vai decidir aonde serão empregados os recursos do ISS no município e do ICMS do Estado será um comitê gestor. Então, eu gostaria de sugerir aqui uma pauta para que todos nós, como Câmara de Vereadores, possamos discutir, de repente criar um seminário regional, para que nós possamos discutir, não só aqui em Criciúma, como com entidades e municípios, empresas, empresários, discutir o impacto dessa reforma tributária no cidadão criciumense, no cidadão catarinense, no cidadão brasileiro. Obrigado. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Deixa eu só pegar minha folha aqui que eu estava anotando. Peraí, Outra questão de ordem. Senhor presidente, essa questão de ordem é para pedir a inclusão na pauta do dia de hoje de 3 projetos do Executivo. O PE 35, que já passou por todas as comissões, que trata das agentes comunitários, o PE 45, o PE 35, que trata das agentes comunitárias, pedir inclusão na pauta do dia de hoje. Vocês têm que botar em boca. Ele vai pedir inclusão de 3 que já passaram por todas as comissões. O PE 35, que trata das agentes comunitárias, já passou por todas as comissões. O PE 45 e o PE 46, que trata... o 45 e o 46 trata de cessão de terreno para 2 empresas. Aqui na cidade de Criciúma. Isso. Em votação, inclusão na pauta do PE 35, PE 45 e PE 46. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. BKG e a outra questão de ordem, presidente. Questão de ordem, cedido ao vereador Aldinei Potelec. Solicitar também a dispensa dos pareceres da Comissão de Saúde, Educação e Fiscalização de Obras, dos PEs 52 e 53, ambos tratam do financiamento do Finisa, um para a pavimentação, conforme a reunião que nós tivemos lá com o pessoal da Polícia Militar, que apontou algumas ruas da necessidade de pavimentação para a segurança pública, e outro que trata do financiamento para a troca de lâmpadas de LED em todo o município. Gostaria de solicitar a dispensa, então, dos pareceres das últimas 3 comissões. Em votação, a dispensa de pareceres do PE 35, no 52 e o PE 53. Aprovado com voto contrário. Gostaria de solicitar, senhor presidente, a inclusão na pauta do dia de hoje do PE 52 e do PE 53. Em votação, a inclusão na pauta no dia de hoje.
Então, temos um voto contrário, será incluído na pauta de amanhã. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, cedido ao vereador Aldinei Potelec. Senhor presidente, nós temos ainda outros projetos aqui, o PE 56, que trata foi discutido hoje com o prefeito Clésio Salvaro sobre o CISANREC, o consórcio intermunicipal, do qual o município de Criciúma vai fazer parte, para a manutenção das rodovias estaduais, para poder firmar aquela parceria com o governo do Estado. Em votação, a dispensa de parecer do PE 56. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicitar a inclusão da pauta no dia de hoje do PE 56, senhor presidente. Em votação, a inclusão na pauta do PE 056. Os contrários se manifestem. Pode explicar o plano 56? É o mesmo? Do consórcio dos municípios. São dois? Tem a dispensa ou tem inclusão na pauta? Concordo. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, cedido ao vereador Aldinei Potelec. Solicitar a dispensa dos pareceres do PE 57 e do PE 58, a dispensa dos pareceres de todas as comissões. Esses dois PEs tratam de indenização ali na Avenida Universitária, para a construção de uma rótula ali na Avenida Universitária. São duas indenizações que são realizadas pelo município. O valor de R$260 mil cada uma. Em votação, dispensa de parecer do PE 57 e do PE 58. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, cedido ao vereador Aldinei Potelec. Pedir a dispensa dos pareceres de todas as comissões do PE 59, que trata do parcelamento. Vai pedir votação. Senhor presidente, então pedir a inclusão na pauta de hoje do PE 57 e do PE 58, que trata das indenizações. Em votação, na inclusão na pauta do dia de hoje do PE 57 e do PE 58. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, cedido ao vereador Aldinei Potelec. Solicitar a dispensa dos pareceres de todas as comissões do PE 59, que trata do parcelamento do PASEP, conforme reunião que nós tivemos hoje, mais à tarde. Em votação, dispensa dos pareceres do PE 059. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicitar, senhor presidente, a inclusão da pauta do dia de hoje do PE 59. Em votação, inclusão na pauta do dia de hoje do PE 59. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, cedido ao vereador Aldinei Potelec. Solicitar a dispensa de todos os pareceres das comissões do PE 61, que trata da ação em pagamento daquele imóvel que futuramente será cedido ao Corpo de Bombeiros. Em votação, dispensa do parecer do PE 61. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicitar, senhor presidente, a inclusão na pauta do PE 61 no dia de hoje. Em votação, inclusão na pauta do PE 061. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, cedido ao vereador Aldinei Potelec. Solicitar dispensa os pareceres de todas as comissões do PLC PE 0019, que trata da criação daqueles cargos lá para a infraestrutura, como diz respeito à questão do patrulhamento das ruas e tudo mais. Em votação, dispensa de parecer do PLC PE 019. Os contrários se manifestem. São 10. Aprovado por unanimidade. Isso. O total dá 14, mas já existem alguns. Solicitar a inclusão na pauta do dia de hoje, senhor presidente. Em votação na pauta do dia de hoje do PLC 019. Os contrários se manifestem. Isso não custa nada. A Câmara de Vereadores, ela serve para isso. Pode. Sim, será votado na próxima sessão o PLC 019. Isso, vai ser. Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, cedido ao vereador Aldinei Potelec. Solicitar a retirada de tramitação do PE 036/19,
haja vista que ele não atende ao acordo que foi firmado entre esta casa e a concessionária de transporte coletivo com relação à meia passagem do bairro da Juventude, e o município já tem um novo projeto, vai encaminhar amanhã mesmo essa casa. Será atendido em pleno, vereador. Ninguém falou nada, falaram com você. É retirada. Não, é porque foi acordado que seriam 300, ia atender a 300, e aquele ali deixa muito aberto. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. É porque o que acontece? Aquele lá deixa muito aberto. Nós acordamos que seriam para atender o pessoal do bairro da Juventude, que são 300 passagens. E aquele lá deixa muito aberto. Então, o que foi? Foi feito um novo projeto, fazendo com que atenda esse número. Indicação número 645/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Assunto: estudo para a construção de um estacionamento em terreno público situado ao lado do CEIM Professor Vandete Nunes Lima, bairro Brasília. Indicação número 646/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Assunto: pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Presidente Kennedy, bairro Pio Correia. Indicação número 647/19, de autoria do vereador Giovena Zanetti. Assunto: continuação da pavimentação da rua Imigrante Benedetti, bairro Paraíso. Indicação número 648/19, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Assunto: continuação da pavimentação da rua Imigrante Sônego, no bairro Paraíso. Indicação número 649/2019, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Assunto: pavimentação da rua 1022, bairro Paraíso. Indicação número 650/19, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Assunto: pavimentação da rua Salvador, além de bairro Paraíso. Indicação número 651/2019, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: substituição da tampa e manutenção da boca de lobo, localizada na rua Santo Antônio, de frente ao número 715, no centro. Indicação número 652/19, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: desobstrução da boca de lobo e reparos na pavimentação com lajotas da rua Antônio Carlos da Boite, de frente à casa 139, o bairro Vila Zuleima. Indicação número 653/19, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: substituição da tampa de boca de lobo localizada na rua José Manuel de Oliveira, esquina com Antônio de Oliveira, de frente à casa número 7, bairro Vila Zuleima. Indicação número 654/19, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: reparos no abrigo de ônibus da Avenida Metropolitana, de frente à casa 845, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação número 655/2019, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: reparos na pavimentação com lajotas da esquina da rua Atalfo Alves com a Orestes Barbosa, bairro Operária Nova. Indicação número 656/19, de autoria do vereador Jair Alexandre. Assunto: pintura da faixa amarela sinalizando o cruzamento na esquina das ruas Júlio Gaidzinski e João Sequinel, centro. Requerimento número 357/19, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Assunto: envio do expediente ao prefeito municipal para que encaminhe acerca da reunião realizada no dia 27 de maio deste ano, a atualização da ata e comprovante de deliberação sobre o termo aditivo. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, boa noite a todos, vereadoras, vereadores, todos que aqui nos acompanham e todos que nos acompanham também pelas redes sociais. Senhor presidente, eu estava acompanhando ele assim, dando uma olhada nos projetos, acabei não me concentrando muito, mas o fato é o seguinte, esse requerimento, assim como o próximo de minha autoria, visa, e vou falar apenas agora porque resume de certa forma toda a situação, porque algumas informações solicitadas ao longo do tempo, elas não foram atendidas na sua plenitude e vieram de forma incompleta, ou então deixaram de prestar algumas informações. E nessa dúvida, né, na dúvida, eu gosto de estar, ao invés de ser deselegante, insistir para que as informações cheguem a essa casa.
E esse requerimento é um caso bem específico, né? Já foram feitos requerimentos já foram feitos outros requerimentos, as informações não vieram a contento, então eu estou dando aqui a oportunidade para que seja prestado a informação que realmente tem que ser feita. Falo de valores gastos, valores investidos, licitações realizadas. Viu, senhor presidente? Parece que o microfone não está captando adequadamente, né? Então, informações que não atendem efetivamente a solicitação realizada. Perfeito? E repito, antes de ser deselegante, gostaria, mais uma vez, permitir que fosse nos dado as informações que desejamos. O requerimento ele é extenso, é um requerimento grande de conteúdo, faz menção aos requerimentos anteriores, às respostas via memorando, mas, infelizmente, não traz as informações que desejamos. Então, senhor presidente, essa minha fala, ela já trata desse e trata do próximo, para que não haja redundância na minha solicitação. Por isso eu peço, sinceramente, a aprovação de todas as vereadoras e todos os vereadores, para que essas informações cheguem efetivamente a essa casa, aprovando os citados requerimentos. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 657/2019, de autoria do vereador Júlio Kaminski, assunto pavimentação da rua Tereza Gilson, bairro Santo Antônio. Indicação número 658/19, de autoria do vereador Júlio Kaminski, assunto roçada de vegetação nas imediações da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Amaro João Batista e do Campo Nova Esperança, localizado na rua Fausto Antônio Marques, bairro Vila Esperança. Indicação número 659/19, de autoria do vereador Júlio Kaminski, assunto construção de rótula ou rotatória no cruzamento das ruas Pedro Benetton e Vitor Meirelles, no centro. Requerimento número 358/19, de autoria do vereador Júlio Kaminski, assunto envio do expediente ao prefeito municipal para que encaminhe esta casa legislativa as seguintes informações relacionadas ao requerimento 037/19, cujas respostas estão insatisfatórias. Primeiro, qual termo de colaboração foi utilizado para o gerenciamento da Praça do Céu, referente aos serviços de setembro a dezembro de 2018, que resultaram os gastos de R$ 58.544,48. Segundo, qual a origem desses recursos? Terceiro, encaminhamento de relatório financeiro acompanhado de notas fiscais que não foi apresentado na resposta ao requerimento número 37/19. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 359/19, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, assunto envio de expediente ao prefeito municipal, questionando a previsão de construção de um trevo alemão de fronte à Madeireira Capivaras, localizada na rodovia Governador Jorge Lacerda, quilômetro 3, bairro Sangão. Em caso afirmativo, quando as obras iniciam? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todo o público presente, a todos que nos assistem pela TV Cidadã e também pelas redes sociais. Senhores e senhoras, semana passada fui convidado a estar no loteamento Marisa, bairro Sangão, e acompanhando o movimento de veículos e entrada naquele loteamento, onde os caminhões da prefeitura têm acesso à usina de asfalto. E a entrada e a saída de veículo ali naquele local, né, traz insegurança tanto para os moradores quanto para os veículos, os caminhões que entram e saem daquela comunidade. Então, essa é uma solicitação dos moradores. Já fiz outro requerimento aqui no mesmo sentido, encaminhando ao governo do estado, que houve uma troca, eu liguei para o setor de DPFT do município,
houve o Estado deixou com compromisso com o município até na rótula do Sangão, da SADSC até na rótula do Sangão, e o Estado assumiu da rótula do Sangão, do trevo do Sangão até a BR-101. Então, falando com o Juliano Colossi, é compromisso do município esse trecho. Então, por isso o requerimento encaminhamos para o município e solicitamos as respostas aí, sabendo da necessidade de um trevo alemão a ser instalado naquele local. Por isso, peço aos senhores vereadores a aprovação desse requerimento. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 360/19, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, assunto: envio do expediente ao prefeito municipal questionando se existe estudo visando a pavimentação da rua que dá acesso à usina de asfalto do município, localizado no loteamento Marisa, bairro Sangão. Caso não exista projeto de pavimentação, seria possível estabelecer a mudança de trajeto para os caminhões que ali trafegam? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhores vereadores, já falando do trevo alemão, mas a importância de aquela rua que dá acesso à usina de asfalto do município de Criciúma não ser pavimentada, acompanhei alguns caminhões saindo daquela usina e percebemos o quanto tem de pó, poeira. É uma reclamação dos moradores, comerciantes do outro lado da Jorge Lacerda, uma fruteira que tem ali, a lancheria, solicitando. E até ouvimos de alguns moradores que parece-me que nós temos, tem aquele caso lá de Casa de Ferreiro e Espeto de Pau, né? Uma saída de uma usina, né? Sem ser pavimentada. Até os moradores sugeriram que a saída dos caminhões poderia ser depois daquela travessia que passava o trem em cima ali, mais embaixo, que não atingiria muitos moradores. Então, por isso, a pedido daqueles moradores também, faço esse requerimento, peço aos senhores vereadores a aprovação, esperamos que o governo faça a pavimentação, o acesso, por outro lado, de forma mais rápida, para atender o pedido não desse vereador, mas das pessoas que lá moram, das pessoas que circulam por ali. Então, é isso, peço o voto de todos os vereadores. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 361/19, de autoria da vereadora Camilo Nascimento, assunto: realização de audiência pública em parceria com a Rede de Produção à Vida, a fim de discutir sobre a prevenção do suicídio, acessibilidade a áreas de risco em prédios e obras em andamento, a ser realizado no dia 28 de agosto de 2019, quarta-feira, às 19 horas, no auditório Jorge Zanata, da SIC. O requerimento está em discussão. Com a palavra a vereadora proponente, vereadora Camilo do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora, público que nos assiste. Esse requerimento, essa solicitação de audiência pública, é uma solicitação da Rede de Proteção à Vida, que veio aqui nesta casa, numa tribuna livre, e publicizou para os vereadores e para todo o público a questão do aumento do número de suicídios na nossa região. Infelizmente, tivemos mais um caso na semana passada, e a rede faz um trabalho excepcional, um trabalho social, de amparo a essas pessoas que se encontram numa vulnerabilidade emocional, mas, infelizmente, elas precisam de mais envolvimento da sociedade, do poder público, né, abrir a discussão de o que mais pode ser feito para evitar casos como esse. Então, por isso, da audiência pública, que é o melhor instrumento que a casa tem hoje
para extrair sugestões e encaminhamentos, e por isso dessa audiência pública. E também quero fazer menção aqui ao suplente de vereador Juarez de Jesus, que também toma a frente, também faz parte da rede, está sempre em contato com o gabinete a respeito da preocupação da questão do número de suicídios. Então, eu conto com a aprovação dos vereadores e também da participação dos mesmos. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Júlio César Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, a vereadora foi até rápida, eu até pedi sabe o que é, vereadora? Eu queria ver se seria possível, né, nessa audiência, a senhora convidar a Unesc, através da Lisiane, que eu sei que ela andou fazendo uma visita à ministra Damares, de um projeto que está sendo desenvolvido de autoria dela pela própria Unesc. Eu acho que seria importante, porque eles têm um trabalho já desenvolvido, né, nesse sentido de proteção, né, à vida, e como esse projeto ele está em andamento, talvez possa até contribuir para obter aí um resultado muito satisfatório. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Primeiro, parabenizar a vereadora Camila Nascimento por essa ação que é uma audiência pública para que haja um engajamento maior do poder público, de toda a sociedade. Eu tenho acompanhado o crescimento, infelizmente, do suicídio na nossa cidade, na região. E, como você citou aqui, semana passada, ocorreu mais um caso de um suicídio. E tudo isso nos leva, primeiro, a ter um sentimento de ajudar a sociedade como um todo, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. São dias difíceis, e onde a doença do século XXI é a ansiedade. E a ansiedade, ela traz consigo a depressão. E a maioria, infelizmente, das pessoas que tomam essa decisão de tirar a sua própria vida, ela vem do nível de depressão muito altíssimo. E eu creio, ainda conversando com a Camila, meio de longe, do envolvimento, de engajamento das igrejas, sejam essas igrejas evangélicas, ou sejam essas católicas, ou qualquer tipo de igrejas, o engajamento, porque eu creio que isso é importante, a gente difundir a participação de todas o poder público, sim, que tem como responsabilidade isso, mas nós temos também responsabilidade com o ser humano, temos compromisso com o ser humano, porque o suicídio, aparentemente a pessoa resolve o seu problema, mas deixa um problema maior para a família que está ali, o sentimento, a dor daquela esposa, ou do pai, da mãe, enfim, e de toda a família e da sociedade como um todo, né? Nós sentimos também quando alguém tira a sua própria vida, não é uma pessoa isolada, é a cidade toda, que eu acredito que tem esse sentimento de sofrer junto com aquela família. Então, parabenizo a vereadora Camila por essa audiência. Creio que a sociedade como um todo será convidado, torno a falar, as igrejas, enfim, como um todo, a participação, para a gente pudéssemos amenizar e, quem sabe, frear esse crescimento na nossa região e na nossa cidade. Parabenizo mais uma vez. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres colegas vereadores e vereadoras e todos que nos assistem aqui na plenária e em casa pelas mídias sociais e a TV Cidadã. Eu estive fazendo a conta, vereadora Camila, e desde já parabenizo pelo requerimento e com certeza votarei favorável. Desde que iniciou a sessão, há exatos 60 minutos, já 80 pessoas no mundo se suicidaram. Dados da OMS nos dão conta que a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. Estão corrigindo 90 pessoas. 90 pessoas já se suicidaram no mundo.
é a doença que mais mata no mundo. Isso é uma reportagem ano passado, que o suicídio já matou mais que todas as guerras e todos os homicídios somados. Então vejo da importância. E isso levando em consideração os dados que são computados, fora as subnotificações. Eu trouxe aqui como exemplo, por exemplo, aquelas mortes na qual tem um fundo de suicídio, mas ela não é notificada como suicídio. Por exemplo, uma pessoa que está doente e quer se matar. Ela deixa de tomar o remédio e morre pela doença. Na declaração de óbito vai a causa mortes, a doença e não o próprio suicídio. Esses acidentes que a gente não explica, de repente numa reta, um cara com uma motocicleta colide de frente com um caminhão. Eu estou dando exemplos que ocorreram em nossa região. Entra no laudo como morte por acidente, não entra como suicídio. Ou seja, além dos casos notificados que já nos dão conta do grande aumento de casos, então a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, temos os casos subnotificados. Então isso é de grande importância que nós falemos então sobre o tema. Razão pela qual essa casa aqui aprovou um requerimento que gerou a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio. Justamente porque lá em 2014, o Núcleo de Proteção à Vida fez uma campanha muito interessante que é Criciúma Mais Viva. E naquela época existiam 2 a 3 suicídios por semana na região. E a partir do momento que houve a campanha, iniciada a campanha, as taxas caíram de 2 a 3 casos de suicídio semanais, caíram a 0. Então ficou 21 dias sem nenhum caso de suicídio, por conta justamente de estar abordando o tema. Então, abordando o tema de forma respeitosa e criando mecanismos de ajuda, faz com que a população, ou a pessoa que esteja em pensamento de cometer suicídio, ela procure ajuda. Então, a estatística revela também que a cada 10 pessoas seja pensar em algum momento da vida em cometer suicídio. E dessas, 40% tiveram uma ideação já bem programada, digamos assim. Então, vejo da importância da temática. Então, é importante que essa casa mantenha o debate sobre o tema. Então, parabenizar a vereadora Camila por trazer isso, parabenizar o vereador suplente Juarez, que também trouxe como um projeto de lei que colocassem as placas em locais públicos com o telefone do CVV. É importante, então, o CVV estar presente, importante a Unesc, com a professora doutora Luziana Tomon estar presente, o Núcleo de Proteção à Vida, no Previts da Prefeitura, encabeçado pela Ana Losso, também está presente, e, logicamente, essa casa levantando essa bandeira. Então, parabéns uma vez mais, e pode contar com o meu voto de aprovação. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 362 de 2019, autor, vereador Salésio Lima. Assunto: envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina para que informe se existe possibilidade de construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestres na rodovia Governador Jorge Lacerda, de frente ao número 1350, onde está localizado a empresa Deluca Confecções, bairro Universitário. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 363/19, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal, questionando se há possibilidade de construção de uma faixa elevada de pedestres na rua Cardeal Arco Verde, de frente à Escola Estadual São Cristóvão, bairro São Cristóvão. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 660/19, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: reparos na pavimentação e conserto do bueiro da rua Martins Fontes, de frente à casa 67, bairro Operária Nova. Era isso, presidente. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito aos seus vereadores que façam confirmação do quórum.
Em única discussão e votação a moção 022/19, de autoria dos vereadores Edson Luiz do Nascimento e Miri D'Agostinho, aplaudindo o deputado José Milton Schaeffer pela defesa dos hospitais filantrópicos catarinenses. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 022/19, de excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se à mesa ouvido o plenário na forma regimental o envio do expediente ao deputado estadual Zé Milton Schaeffer da presente moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir o deputado estadual Zé Milton Schaeffer pela defesa dos hospitais filantrópicos catarinenses. Zé Milton Schaeffer, nascido em Sombrio de 1960, engenheiro agrônomo, funcionário de carreira da EPAGRE, onde exerceu as funções de diretor administrativo e financeiro de 99 a 2000, foi prefeito de Sombrio por 2 mandatos consecutivos de 2000 a 2003, 2004 a 2008, foi eleito deputado estadual em 2010, com 38.542 votos e reeleito em 2014, com 49.489 votos. Em 2018, os catarinenses renovaram o mandato do deputado Zé Milton Schaeffer com 39.196 votos de confiança. Com expressiva atuação no Legislativo catarinense, é presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde catarinense desde o ano de 2011. E a convite das entidades representativas, inclusive a AESC, que tem como presidente o senhor Altemiro Bittencourt. Autor da emenda que garante 10% do Fundo Estadual da Saúde para os hospitais filantrópicos de Santa Catarina e destina 190 milhões para as entidades. Com a ação do deputado, está previsto somente para o Hospital São José de Criciúma, no ano de 2019, o montante de R$ 1.447.176,09 e para a região da ANREC, mais de 3,2 milhões. Ante o exposto e ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa a moção de aplauso ao deputado estadual Zé Milton Schaeffer pela defesa dos hospitais filantrópicos catarinenses, enviando-lhe cópia dos nossos cumprimentos, sala das sessões 11 de junho de 2019, vereadores proponentes Paiol e o vereador Valmir D'Agostinho. A moção está em discussão. Com a palavra o vereador proponente e vereador Edson Luiz do Nascimento. Vossa Excelência expõe em 10 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores e vereadoras, subo essa tribuna para pedir aos pares que aprovem essa moção de aplauso. Eu acho que essa moção de aplauso ao deputado Zé Milton Schaeffer não parte só do vereador Paiol e nem do vereador Miri D'Agostinho. Eu acho que parte de todos os vereadores aqui dessa casa e de todo o nosso sul de Santa Catarina, porque é visível a força e a garra que tem esse deputado e que luta pelo sul. E eu acho que o nosso Hospital São José é testemunha disso, dessa luta e dessa garra. Então, senhor presidente, e o senhor presidente também me convidou para que a gente fizesse junto essa moção de aplauso, né? E nós queríamos pedir aos pares, colega, para que... Não, só queria parabenizar, né, por essa moção de aplauso ao deputado. Eu, como faço parte do Conselho do Hospital São José, sei da luta que ele faz para os hospitais filantrópicos, não somente agora, mas desde lá de trás. Ele também foi muito parceiro em relação à cobrança da dívida que teve do Hospital São José com o governo do Estado, estava sempre junto acompanhando, e é um deputado que está sempre junto aqui em Criciúma, e é esses deputados que a gente precisa, né, que se esforcem junto com a comunidade. Né? Então, por isso que eu não votei nele, mas com certeza tenho uma admiração muito grande por o deputado, por tudo que ele faz por Criciúma. Que bom se todos os deputados fizessem como ele faz, que é lá de Sombrio, fizesse aqui por Criciúma. Como diz o vereador Potelec, ele fez um sinal ali por toda Santa Catarina,
o nosso deputado é por toda Santa Catarina. E o deputado Zé Milton, ele tem passado para nós, para mim, para o Mira, ele passa muito por aqui, e ele diz que Criciúma é o caminho da roça dele. Então, o que ele puder fazer por Criciúma, ele sempre vai fazer. Então, por isso que eu peço aos nobres colegas que aprovem essa moção de aplauso. Obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Aí vai render uns 300 de certo sufrágio. De emendas, né? De emenda parlamentar, né? Acho que já veio. Já vem? Alisson. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, a moção 023/19, de autoria do vereador Júlio César Colombo, aplaudindo o senhor Fábio Lopes de Souza pelo seu destaque como artista plástico. Desta forma, gostaríamos de convidá-lo para que adentre o plenário e tome assento junto à mesa diretora, a fim de acompanhar a respectiva deliberação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 023/19, excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, requer-se à mesa ouvido o plenário na forma regimental o envio do expediente a Fábio Lopes de Souza da seguinte moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir Fábio Lopes de Souza pelo seu destaque como artista plástico. Fábio Lopes de Souza tem 47 anos, criciumense, casado há 28 anos com Vanilda de Souza, filho de Santos de Souza e Zaira Lopes de Souza. Ele nasceu e foi criado no bairro Maria Céu. A paixão pelas artes plásticas começou muito cedo. Adorava se sentar à sombra de um pessegueiro e rabiscar paisagens. Participou do jornal do colégio como desenhista. Aos 14 anos, ingressou no trabalho em um supermercado como conferente. Posteriormente, com a ajuda do pai, conseguiu uma vaga de cartazista, onde trabalhou cerca de 8 anos. A seguir, começa a trabalhar na indústria plástica no período noturno, o que lhe proporcionou tempo livre para se dedicar e desenvolver sua arte. Começou vendendo suas pinturas em tela aos amigos. Porém, foi na escultura que ele realmente encontrou sua vocação, manipulando vários materiais, incluindo sucatas. O artista afirma que é muito gratificante resgatar algo do lixo e transformá-lo em arte, dar outro destino, tendo em vista que o destino do lixo é um dos principais problemas em nosso planeta. Atualmente, em parceria com o meu filho Eric de Souza, possui a empresa Atelier do Vidro. O artista logo espera dedicar-se integralmente à arte. Ante o exposto e ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso a Fábio Lopes de Souza pelo seu destaque como artista plástico, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 3 de junho de 2019, vereador proponente Júlio Colombo. A moção está em discussão. Com a palavra o vereador proponente e vereador Júlio César Colombo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais e no plenário. Gostaria de saudar o Fábio, prazer em tê-lo aqui. Gostaria também de saudar a sua esposa Vanilda, sua filha Gabriela, a amiga Graça e a amiga Conceição. Eu estava um dia no escritório
estava trabalhando, como faço todos os dias pela manhã no meu escritório, e eu recebi uma ligação da amiga Conceição, dizendo o seguinte: Júlio, teve uma pessoa que esteve aqui no meu apartamento fazendo um trabalho, e ele me mostrou algumas obras de artes assim que me impressionaram. E imediatamente eu mantive contato com o Fábio. No fim ele ainda acabou me vendendo uma porta de vidro, né? Ele ainda acabou me vendendo uma porta de vidro. E eu observei imediatamente, e assim, eu não sou um expert em arte, muito longe disso, mas me chamou muito a atenção o trabalho. Imediatamente eu startei a Fundação Cultural de Criciúma, que aqui até hoje eu infelizmente não obtive o retorno. E a Conceição falou para mim o que estava faltando para o Fábio era uma exposição pública do trabalho que ele fazia. E eu disse: não, Fábio, eu vou conversar com os pares, vereadores, e nós vamos mostrar para a cidade de Criciúma que nós temos muitos artistas que estão no anonimato por falta de um up do município de um modo geral. Porque no nosso município, segundo o vereador Zairo Casagrande, se confunde muito evento com cultura, né? Que são coisas totalmente díspares, né? E pelo que a gente pôde observar, o Fábio é um autodidata, né? Na realidade, ele tem o dom. E aproveitando da sucata, como foi falado, ele consegue fazer esses trabalhos aí, ó, maravilhosos, que alguns vereadores já perguntaram para mim se era para doar, Fábio. Eu disse que ainda não, que a escala ainda não estava grande, justamente por você não ter o tempo suficiente para produzir arte como deveria ser produzido. E nós aqui estamos fazendo isso. Valorizando os artistas plásticos que nós temos, estão no anonimato por falta de uma mão, como nós estamos dando aqui hoje. Nós aqui não estamos fazendo nenhum favor, nós aqui estamos mostrando para a sociedade criciumense que nós temos artistas e que nós temos que mostrar esses artistas para a sociedade. Então é justamente por isso, Fábio, que nós hoje temos para você uma moção de aplauso. Obrigado. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência, dispõe de 10 minutos. Tá. Sim. Querem colocar um vídeo agora? Sim, pode colocar sem problema. Vamos lá durante a fala. O Henrique, está faltando lhe dou a questão de ordem. Está faltando alguma coisa aqui, né? Na realidade, nós produzimos um vídeo e nós combinamos o vereador Zairo que, como eu ia fazer uma fala muito grande para o Fábio e o Zairo queria participar, nós combinamos que ele faria a apresentação do vídeo. Toque ficha. Muitas vezes eu brincava com a minha esposa que eu vou fazer tal personagem. Eu jogava as peças tudo aqui em cima da mesa, mas às vezes as peças é que dizem, vai ser isso. Comentei com um amigo que eu gostaria de fazer peças, esculturas de sucata, então, né? Daí então ele me falou que tinha uma impressora velha lá, antiga. Aí ele me deu todas as peças e tal. Daí eu, como não tinha solda, não tinha nada ainda e era a primeira, então eu fiz mais na base com cola, com arrebite, com as coisinhas assim. O artesão Fábio conta que o interesse pelo artesanato despertou já na infância. Quando ainda pequeno, fazia bonequinhos de barro. Depois disso, ele teve uma passagem pela pintura a óleo, mas foi nas esculturas feitas com sucata que ele verdadeiramente se encontrou. A maioria das peças, elas já tem a forma dela, então, ou seja, a única coisa que muda é o rosto ali, que de repente eu posso manipular e dar forma nele. O restante não, então eu combino com a peça, então vai se encaixando, ela quase que automaticamente se faz, é só um instrumento, só estou de bonequinho aqui para fazer
a peça, né? A primeira peça foi o pontapé inicial para as futuras obras. A maioria delas foram construídas quando sobrava um tempinho. Resgatadas peças que iriam fora, começa o processo de criação do Fábio. E olhando assim, para ele, até parece que elas têm vida própria. Bom, a maioria delas foram feitas nas horas vagas, né? Então, ou seja, finais de semana, feriado, eu botava uma musiquinha no rádio velho ali e mergulhava aqui. Muitas vezes saía 9, 10 horas da noite aqui. Dependendo da inspiração, 2 dias eu consigo, mas tem peças que já é mais trabalhosa, então demora um pouquinho mais. E claro, a cada peça, uma história se constrói na memória do artesão. E a escultura de ferro, eu gosto também pelo fato de resgatar algo que já ia fora, né? Ia para um descarte, alguma coisa. Que essa peça ela me ajudou a fazer a parte da cabeça e ela se tornou parte da obra, que era o cilindro do maçarico. Então eu gosto dessa parte de resgatar. E como um artista está sempre em busca de inovação, o Fábio não se contentou apenas com as esculturas feitas com sucata. Agora ele anda apostando também nas esculturas feitas com madeira. Meu pai ele foi à serra, né, e trouxe uma pinha. Ele sabe que eu gosto de manipular tudo quanto é tipo de material e esculpir, então ele disse, trouxe um nó de pinho para ti aí. Primeiramente eu rachei essa peça no meio, né? No meio, e fiz aquela parte ali, que daí no caso o coração, simbolizando o coração e Jesus. E ele é feito com formão, né? Um martelinho, e um acabamento. Tem gente que faz tudo no formão. Eu particularmente eu gosto de usar uma micro retífica para dar algum acabamento na peça. Eu acho que facilita bastante. E as ferramentas, tem gente que diz que tem que ser tudo feito no formão, tem aquela rígida, né? Mas hoje a modernidade aí facilita a vida, né? Então para que não usufruir dela, né? Na vida, todos temos sonhos. E com o Fábio, não é diferente. Pelo menos quando o assunto são as futuras criações. Eu gostaria muito de fazer esculturas de parede, né? O alto relevo. Telas em alto relevo eu gosto muito também, assim, quadros. Não vou deixar passar essa solda com oxigênio para fazer umas peças maiores, que aqui são todas pequenas. Eu tenho essa ambição de fazer uma peça grande. Seria a realização do sonho, fazer várias esculturas em pedra, cimento, seja lá qual for o material, e botar assim para que todos tenham acesso, né? Eu me motiva a sempre estar melhorando, porque eu gosto muito de estar... por exemplo, hoje se eu apresentasse um trabalho desse, eu já não gostaria, então, de tanto que a pessoa olha e tal, gosta, mas eu quero estar sempre inovando, sempre aperfeiçoando, sempre buscando mais, né? E é gratificante ver ser reconhecido, né? Bom, então, primeiro tem que agradecer ao vereador Júlio pela oportunidade de passar esse teu vídeo aí, né, o Fábio. Tudo combinado. Você tem 47 anos, tu é criciumense, tu é do bairro Maria Céu, e é um orgulho, né, para qualquer vereador dessa cidade tê-lo aqui nessa casa e reverberar, divulgar o que você mostrou aqui. Não há dúvida, você é um artista de ponta. Infelizmente, por exemplo, esse final de semana nós tivemos no Parque das Nações uma exposição da economia criativa, que no seu caso você está no patamar, né, que eu julgo até você deveria estar escolhendo que exposição você ia levar os seus trabalhos. Esse é o nível que eu enxergo do seu trabalho. Como o vereador Júlio falou, em Criciúma se tem a noção de que cultura é fazer eventos, fazer shows, uma coisa muito louca, né, o que acontece, e não é agora deste governo, já vem do governo anterior uma visão muito, muito triste, né, do que é a cultura e o patrimônio cultural de uma cidade. Chegamos a ter aqui o absurdo de querer vender uma praça, né, em vez de protegê-la, guardá-la,
criar um memorial do Atlético Operário, alguma coisa assim, não. A ideia que se tinha aqui, ela é tão estapafúrdia, ela é tão entediante, que é uma ofensa a esse patrimônio que você representa, o rico patrimônio, né, da cultura, da habilidade que você tem, né? Então, a gente viu nessa Feira da Economia Criativa a dificuldade dos artistas em sobreviver da sua arte. Então, foi muito difícil mesmo. Foi sexta, sábado e domingo. E a gente viu lá, vamos dizer assim, a total abandono, né, que vive o artista plástico de Criciúma, mesmo sendo do padrão que é um Fábio Lopes de Souza, que orgulha a nossa cidade. Parabéns, parabéns ao vereador Júlio por trazer um trabalho tão expoente, né, e tão importante, e que, pelo menos desta casa aqui, tem o reconhecimento devido. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. A sessão está suspensa por até 2 minutos para que possamos se despedir do nosso convidado. Gostaria de convidar os parentes, amigos e acompanhantes que poderá participar. Nós da base. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que o acompanham. É um grande prazer a Câmara de Vereadores poder homenagear você, esse grande artista da nossa região, do município, que ainda acredita, né, que um povo sem cultura é um povo sem história. E quero também, nesse momento, dizer que o vereador Júlio Colombo, além de ser um bom advogado, um bom vereador, agora é garimpeiro, porque ele anda procurando as pessoas, esse talento na nossa cidade, para poder que a Câmara de Vereadores possa homenagear. Então, parabéns, Fábio. Olha, a Câmara de Vereadores se sente muito valorizada em poder te homenagear nesse grande momento. E o vereador Júlio Colombo, pela indicação, vereador. Eu quero agradecer a todos aqui presentes, em especial a Maria Medeiros e o Dr. Júlio pela indicação e proporcionar esse momento que não é fácil ele acontecer e, de fato, hoje ele aconteceu e eu estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigado a todos.
Reabertos os trabalhos. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 035/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o artigo 3º, inciso 3º, do artigo 4º da Lei 5.133, de 20 de dezembro de 2007, e dá outras providências. Tal medida visa adequar a legislação federal às atividades exercidas pelos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se a deliberação plenária. Inclusão na pauta na ordem do dia desta sessão, solicitado pelo líder do governo e aprovado por unanimidade conforme artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Na minha passagem já está pronto lá. Tita. Não é, fiz errado, botar aqui no projeto lá que não era. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 045/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre concessão de direito real de uso de uma área de terra localizada no bairro Cristo Redentor, a rua Luiz Joaquim Espíndola, a empresa Metalenge, Metal Nani, Metalúrgica Limitada, ME, e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obra, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhando a deliberação no plenário. Incluso na pauta na ordem do dia da sessão, solicitado pelo líder do governo e aprovado por unanimidade, conforme o artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 046/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre concessão de direito real de uso de uma área de terra localizada no bairro Cristo Redentor, na Avenida das Indústrias, a empresa BG PAC, Indústria de Comércio de Embalagem Limitada, e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se a deliberação no plenário. Inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão, solicitada pelo líder do governo e aprovado por unanimidade conforme artigo 112 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 056/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Criciúma no consórcio intermunicipal e da outras providências. Dispensa de pareceres, inclusão na pauta na ordem do dia desta sessão, solicitado pelo líder do governo e aprovado por unanimidade, conforme artigos 112, 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 057/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetivar pagamento de indenização particular de bem imóvel desapropriado amigavelmente. Dispensa dos pareceres, inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão, solicitado pelo líder do governo e aprovado por unanimidade, conforme artigo 112, 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 058/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetivar o pagamento de indenização a particular de bem imóvel desapropriado amigavelmente. Dispensa de parecer, inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão, solicitado pelo líder do governo e aprovado por unanimidade, conforme artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Salésio, pensei que o Salésio ia defender o projeto. Quem discute nada, eu vou estar com. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 059, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar pagamento de dívida referente ao PASEP, conforme notificação da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da outras providências. A dispensa de pareceres de inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão, solicitada pelo líder do governo e aprovado por unanimidade, conforme artigo 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Jairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, eu entendo que nós temos que aprovar esse projeto, temos que, né, já que o mal está feito, o mal está resolvido, e é algo inevitável, né, vamos ter que achar uma solução. Mas eu acredito que, na função que nós estamos aqui, pagos pela sociedade, caberia, no mínimo, uma reflexão sobre o que gerou essa situação. Então, nós não vimos em nenhum momento a outra faceta desse assunto ser debatida. Quer dizer, de quem é a responsabilidade por essa situação? Não existe nenhuma vontade política demonstrada pelo Executivo de apurar por que estamos votando esse projeto hoje. Não houve nenhuma fala, não houve uma vírgula, não houve um senão dizendo, olha, a Prefeitura Municipal de Criciúma vai responsabilizar quem criou essa situação. Ou pelo menos vai fazer algum gesto de responsabilidade contra uma improbidade. Doa quem doer. Então, nosso papel de vereador não é de passar a mão na cabeça, seja lá de quem for, como aqui estamos fazendo. Porque estamos só resolvendo uma parte do problema. Lhe dou uma parte, vereador Júlio. Vereador Zairo, parabéns aí pela fala, e realmente é isso. Eu acho que, a princípio, nós temos que resolver o problema do município, mas, ato contínuo, nós temos que fazer um requerimento para fazer a apuração do que gerou. Porque, na realidade, como houve a notificação da Receita Federal, como houve pagamento de multas e juros, a protelação por parte dessa Câmara agrava muito mais a situação que já é preocupante, são 9 milhões de reais. Mas nós temos, sim, obrigação de apurar os fatos, porque que não foi recolhido adequadamente, e aí sim, o próprio Executivo... Se me permite, vereador Júlio. O próprio Executivo tem que... E aproveitando a sua experiência aí, nós estamos tratando de 9 milhões como se fosse dinheiro de boteco, dinheiro de canastra, dinheiro de pontinho. É assim que nós estamos tratando a situação em voga.
Então, é um valor expressivo. Isso não pode ser debatido dessa maneira, passar batido. Não, vamos aprovar, está tudo certo. Não, eu acho que o mínimo de responsabilidade nós temos que ter. O mínimo. Né? Mas, acho que está passando de todos os limites. Mas nós tipo apuraremos essas responsabilidades. Agradeço o à parte. Concedo a parte, vereador. Vereador, obrigado pela parte. Pois eu não. quero também anuir as palavras de Vossa Excelência, do vereador Júlio Colombo, porque, de fato, esse é um assunto muito sério. Nós estamos falando de 9 milhões, nós estamos falando de valores que eram recolhidos equivocadamente, os cálculos eram errôneos, é isso, os cálculos eram errôneos, existe responsabilidade. Realmente nós precisamos ter uma satisfação. Uma coisa é resolver o problema. Nós não podemos deixar o município de Criciúma ficar sem as certidões. Isso é óbvio. Tá? Precisa sanar o problema? Isso é uma situação. O desconto que vai ser concedido pelo parcelamento é de 40% sobre juros, multas e encargos. Multas e encargos e juros, que ainda assim continuamos pagando no montante de 60%, foi gerado por pessoas que fizeram as contas erradas. Perfeito. Precisa ser responsabilizada. Espero, sinceramente, que em breve nós tenhamos nessa casa um exemplo de punição àqueles que foram responsáveis. Porque se isso não acontecer, ok, resolvemos o problema? Ok, está tudo resolvido. Agora precisamos saber quem gerou o problema. Exato. Tá? E o que isso vai, qual é o resultado que nós vamos ter em relação a isso? Então isso tem que ficar bem claro. Se não acontecer, nós precisamos, em conjunto, conforme o vereador Júlio Colombo acabou de sugerir, realizar um requerimento para saber das responsabilidades. Obrigado, vereador. Pois não. Nós estamos falando, para quem está nos assistindo, uma multazinha de 2 milhões de reais, como se fosse dinheiro de cafezinho. Ah, não, paga lá 2 milhões a mais. Ainda há pouco estávamos discutindo um financiamento que ele pode ser feito 14 milhões mais barato. Não, mas não tem problema, a gente paga. Ora, gente, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Com 36 mil criciumenses numa fila de espera para fazer uma consulta? Olha, nós passamos de todos os limites. Nós estamos passando de tudo quanto é limite do aceitável. Então, não pode ser dessa maneira. Essa casa, os vereadores, têm a responsabilidade de fiscalizar. Não pode se omitir, mas é porque tem um conhecido meu lá que está indo. Eu não quero saber de quem é conhecido, amigo, seja lá quem for. Eu acho que aqui cabe, sim, a responsabilidade. Faço o apelo, então, para que todos assinem esse requerimento, que se apure como é que nós chegamos numa situação onde agora vamos... se aparecer uma de 9 milhões, pelo que foi dito, pode aparecer a de 2016, pode aparecer... Ora, gente, que é isso? Quer dizer, que controle que nós temos se pode aparecer outra, e mais outra, e mais outra? Quer dizer, não existe empenho, não existe nada, é assim mesmo que funciona? Concedo a parte. Uma parte, vereador. Concordo com Vossa Excelência, com o vereador Júlio Kaminski, que aqui me antecedeu, o vereador Júlio Colombo também, porque realmente nós precisamos apurar a responsabilidade, porque Vossa Excelência colocou muito bem, 9 milhões estão sendo tratados como se fosse dinheiro de boteco, e não é dinheiro de boteco, são 9 milhões que, de alguma forma, né, o contribuinte vai pagar, porque, afinal de contas, existem dentro desses 9 milhões juros e multas, embora o município, por estar aderindo a este parcelamento, está recebendo um desconto de 40% de juros e multas, e aí o próprio projeto aqui traz um valor
do montante de R$ 7.843.480,17. Seria, no caso, a dívida já contando com o desconto dos 40%. Porém, concordo sim, acho que todos nós poderíamos fazer um requerimento em conjunto de todos os vereadores para que nós possamos apurar, né, a responsabilidade, buscar essas informações, né, o porquê, o que aconteceu na hora de fazer o cálculo, foi feito o cálculo errado, não foi feito o pagamento correto, por quê? O que levou a isso? O que ocasionou isso? Eu não sou da área financeira, e aí Vossa Excelência talvez tenha muito mais conhecimento do que eu, acredito que sim, nessa área, vereador Zairo, mas é importante nós aprovarmos o projeto pelo fato de nós mantermos as certidões negativas do município, mas apurar sim os responsáveis por essa dívida. Obrigado, vereador, pela parte. Então é isso, senhor presidente. Eu voto favorável ao projeto, mas constrangido por uma situação tão grave ser tratado desta maneira. Pois não, vereador? Vereador, pedi uma parte aí porque isso é preocupante mesmo, né? Eu não sou técnico na área e nem conheço 9 milhões, né? Muito menos eu conheço 9 milhões. Mas isso é muito preocupante mesmo, né? Quando você falou ali que estamos com 36 mil pessoas na fila de espera, né, por exames, e aí a gente recebe uma tijolada dessa, né, que o prefeito se deslocou-se da prefeitura e veio até a Câmara para tentar convencer esse parcelamento, porque senão a prefeitura fica inadimplente. Isso é preocupante mesmo. Eu concordo com o senhor, doa a quem doer, temos que buscar os culpados, sim, né? E eu concordo e assino esse requerimento também, senhor vereador. Agradeço, muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Nonato. Registro a presença da suplente vereadora Angela Mello. Obrigado pela presença. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, e públicos assistem aqui em casa ainda. Eu fico muito preocupado, vereador Zairo, que você bem colocou, o Júlio Camisco, o Júlio Colombo, todos aqui colocaram, né? E eu até queria, porque esse projeto chegou hoje, como foi bem de reboque, largado aí, o prefeito pediu para que aprovasse como emergência, porque dia 30 agora vence a prorrogação para diminuir os valores, que vai ajudar quem? Os terceiros, não o próprio município. Eu queria saber da garantia disso, líder. Também está o FPM, líder. Boa noite. Eu queria saber qual garantia que está sendo dada aí desse dinheiro todo. Se é o FPM também, porque pelo que a gente vê, tudo é o FPM, ele está super... já passou, extrapolou os limites da realidade, está uma coisa assim complicada, né? Então eu queria que você verificasse, se pudesse me dizer. Não tem garantia? É um parcelamento. Bom, então, como você bem falou, Zairo, estamos no limite, sim. Pode ser da parte, sim. Igualmente, essa dívida vai ser mais um embarrigamento de mais 60 meses, mais 5 anos. Vamos empurrando, vamos tocando barriga para frente. Tudo vem para cá no atropelo. Nós não temos condições nem de parar para olhar. Vem às 3 e 4 da tarde, entregam o documento, vamos lá, boiada. Faça favor. Vereador, o dinheiro do FPM é o dinheiro que os futuros gestores terão para investir na nossa cidade. Se nós comprometermos essas verbas, os futuros administradores não terão o que fazer. Nós daqui para frente não vamos eleger mais prefeito. Será um administrador de segunda categoria de terceirizados. É isso que nós vamos ter, porque estamos engessando todas as receitas próprias em todo tipo de parcelamentos e reparcelamentos. Existe um limite constitucional para vincular o FPM. Nós precisamos ter o cálculo. Quanto que está? É uma questão de responsabilidade. Ninguém aqui pode votar cheque em branco. Olha, depois vocês põem o valor, a assinatura a gente dá, não tem problema. Já está sendo dado faz tempo. Não é assim que nós devemos proceder. Então, qualquer assunto relativo à garantia de FPM, vereador, eu não sei se esse parcelamento está vinculado, obrigatoriamente, todos os saldos devedores vinculados à FPM
todas as obrigações e todo o cálculo tem que vir para essa casa. Senão é uma questão de responsabilidade votar esse tipo de coisa. Perfeitamente. E quando às vezes eu digo assim, ó, que tem dinheiro em caixa, tem dinheiro sobrando bastante, e muito dinheiro. Tem mesmo, sendo a parte também. E o que eu peguei e comentei aqui em 2017, eu falei, dá 7, dá 8, mas não dá 10. Ou seja, daria esse mandato, o próximo mandato. Então quem quer aproveitar ser prefeito de Criciúma e não arrastar processo para o resto da vida, tem que entrar na próxima eleição. Porque o de 2024 para frente ele está roubado. Porque tudo que está sendo feito aqui, o que está sendo inchado, o que está sendo feito dentro dos projetos, dos financiamentos, vai ser um absurdo. Cedo a parte para o senhor, sim. Não, na realidade, ser vereador nesse momento é bastante delicado, porque nós temos um compromisso de equilíbrio das contas do município e uma responsabilidade que esses valores que são captados serem investidos na cidade. Então, ora, chega a informação que nós temos 9 milhões e ainda com 40% de desconto de juro e multa. O principal teria que ser pago. Agora, se nós vereadores não aprovarmos esse projeto hoje, daqui 6 meses vai ser 12 milhões. 12 milhões, exatamente. E talvez não tenhamos o 40%. Então nós temos que nem um rato na guampa do bicho, entendeu? Temos emprestado. Ou nós temos a responsabilidade de estancar, ou nós temos a responsabilidade de não votar e essa multa e esse juro extrapolar. Agora é aquilo que o vereador Zairo falou. Nós temos a obrigação de responsabilizar, porque os juros e as multas estão saindo do bolso do contribuinte, ao meu ver, sem necessidade. E o que aconteceu? Não podemos esquecer que gestões anteriores também deixaram déficit que geram muito mais do que o comprometimento do FPM. Entendeu? Porque é com o recurso do FPM que tu vai pagar os restos de conta a pagar, que tu vai pagar as contas de atraso. O fato da vinculação em si existe a responsabilidade, mas nós temos também que analisar as gestões anteriores também, não aqui querendo defender gestão A ou B. A Câmara está procurando o equilíbrio econômico-financeiro para que a cidade tenha capacidade de investimento. Perfeitamente. E nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos fazendo a nossa parte, sim. Eu sei de uma parte, o vereador Júlio Camis que pediu primeiramente. Depois o senhor, por favor. Da mesma forma, amanhã então está vindo esse outro projeto aqui, o 52, 53, que vai dar mais quase 100 milhões, 30 mais 60, 90 milhões, vai ser mais uma paulada, está aí. Então, assim, ó, vamos pegar, vamos arrebentar com todo mundo. Cedo a parte, sim, senhor. Vereador Júlio, o vereador Júlio estava falando das multas, dos 40% de desconto. Nós temos que entender outra coisa, tá? Está sendo aplicado multa de 75% em cima. Se ocorrer a multa de 150%, nós estamos falando de crime contra a ordem tributária. A ordem tributária, exatamente. Veja bem. Eles deixaram bem claro hoje ali que a aplicação da multa é de 75%. Se for 150% a multa e a próxima aplicação é essa, nós estamos falando de crime contra a ordem tributária. Temos que aprovar, eu não tenho dúvida. Agora, o que não pode, aí eu sou obrigado a repetir, inclusive, o que está sendo dito, viu, vereador Zairo? Nós corremos sérios riscos porque nós estamos aprovando a toque de caixa uma situação que nós não fiscalizamos, que nós não vimos, nós não estamos acompanhando, porque apareceu também no toque de caixa o problema. Então nós estamos aprovando apenas em cima de um pedido, de algo que nós não recebemos, nós não acompanhamos, nós não temos a execução fiscal, nós não temos a notificação, e isso é uma prescrição se passar por isso. Mas já foi intimado, já foi notificado que não se aplica mais a prescrição nesse caso. Então o problema é muito sério. A responsabilidade que temos é muito grande. E estamos fazendo apenas baseado numa solicitação que chegou agora à tarde, dispensa disso, dispensa aquilo, e vamos aprovar. Isso tudo tem que ter cautela. Nós precisamos ter um cuidado maior, as pessoas têm que nos procurar com cautela e com esclarecimento do que está acontecendo. E mostrar efetivamente. Ok, é uma exceção, né, vereadora Camila? Né? Que não seja regra, né, como a senhora sempre defende, né? Que isso não vira uma regra. Agora, que temos a aprovar, vereador, eu não tenho dúvida. Perfeitamente. Você da parte lá? Vamos.
Até eu falei aqui em 2017, 2018 e agora, 2 semanas atrás, eu falei novamente. O crescimento, da evolução, da arrecadação do município, que está de 12%, a galope 12%, 13% no lombo do povo. Né? Esse é o caso. Ainda que está entrando todo esse dinheiro, mas não tem uma explicação de onde está indo. Cedo da parte. Então, queria levantar a situação dos funcionários públicos, porque o PASEP é um imposto que a prefeitura, como patronal, paga, e os funcionários que recebem até 2 salários mínimos, tem retorno. Elas recebem um salário anualmente. Bonificação. Se isso comprometeu, porque depende muito do pagamento do patronal, no caso da prefeitura. Como não foi pago 2015 e provavelmente 2016 também, se não comprometeu a liberação do PASEP para funcionários justamente daqueles que mais precisam, que tem uma renda até 2 salários mínimos. Então isso é importante, até que nós temos que aprovar, até por uma questão de urgência, mas também sou favorável aqui a palavra inicial do vereador Júlio Colombo, que falou sobre esse requerimento, né? Esse requerimento para nós apurarmos e responsabilizarmos justamente quem estava administrando na época, né? Que foi 2015 e provavelmente 2016. Obrigado pela parte. Vai lá. Mas não podemos vir aqui com uma rifa, cedo da parte sim, com a rifa do prefeito dizer assim, não, ó, um cobra 10 e esse cobra 7, é 3 a menos, vamos fazer com esse de 7. Está brincando, né? Cedo da parte. Vereadores, obrigado, vereador, pela parte. Só para esclarecer, esse parcelamento ele não está vinculando garantia de FPM, só para deixar esclarecido para os colegas vereadores, né? E repito, o valor que vai ser parcelado, já contando com a multa, o desconto é de R$ 7.843.480,17. Obrigado. Não, eu sei, é de 9 vai para 7, ou seja, 2 milhões só de desconto, dessa diferença de 40%. Mas tudo bem, senão pode ser muito maior. Pode ser muito maior. Mas esse é um assunto muito sério, que nós temos que discutir um pouco mais, dar uma olhada um pouco melhor. É igual esses projetos ali com o senhor agora, que já segurou muito bem, os 52, 53. Vamos dar cheque em branco até quando? Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Ninguém. Cadê? Já voltou. Travou você. Só liberado da vaga. Deu, né? Não, tem que ficar Eu acho que liberando a sensação do vazio. Já vou parar uma. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 061/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o município de Criciúma a receber por doação de pagamento área de terra de propriedade do Alto Posto Criciumense, limitada, para liquidação de débito tributário em nome da empresa Expresso Coletivo Forquilinha Limitada e da outras providências. A dispensa de parecer, inclusão na pauta da ordem do dia da sessão, solicitado pelo líder do governo e aprovado por unanimidade, conforme artigos 112, 116 do Regimento Interno. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Então volta, vem aqui. Agora eu vou pegar o Marcinho. Você falou que eu vou pegar o Marcinho. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar,
encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 23 de julho do ano corrente, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.